No meu primeiro vídeo, demonstrei como o homem moderno se sente isolado e perdido em termos de afeto fora de um relacionamento. Esse isolamento não é apenas circunstancial, mas estrutural, resultado direto das transformações sociais que mudaram radicalmente a forma como homens e mulheres se relacionam. O homem de hoje não é apenas rejeitado por falta de afeto, mas por não corresponder às exigências de status que se tornaram centrais na escolha feminina. A emancipação financeira feminina trouxe liberdade e independência, mas, paradoxalmente, reforçou ainda mais a ideia de que o valor da mulher está vinculado ao calibre financeiro do homem ao seu lado. Um homem liso, por exemplo, sem dinheiro, diminui o status da mulher perante outras, e isso se tornou um fator determinante. A mulher emancipada que, teoricamente, não dependeria mais do homem, ainda assim mede seu valor social pelo poder econômico do parceiro. Isso cria uma contradição. A independência feminina não eliminou a dependência simbólica do status masculino, apenas transformou em um critério de seleção ainda mais rígido. Em segundo lugar, a emancipação sexual relativizou princípios que antes eram barreiras. Gravidez, a reputação e repercussões sociais. Hoje, a mulher não precisa mais se preocupar com essas consequências. E isso alterou profundamente a dinâmica da sedução e do relacionamento. A liberdade sexual feminina, ao mesmo tempo que libertou a mulher, também redefiniu o homem como um mero fornecedor de prazer, sem que isso necessariamente se converta em vínculo afetivo ou reconhecimento. Essa é a realidade de hoje em dia. Por último, há a desumanização do homem. Prestem atenção. Ele passou a ser visto como alguém perigoso, sem caráter. Portanto, a sua utilidade se resume a 3 funções: dar prazer, oferecer validação egocentrista e facilitar financeiramente a vida da mulher. Essa visão reduz o homem a uma ferramenta descartável, e muitas mulheres compensam essa percepção através da objetificação sexual e financeira. Se desde sempre o homem foi visto como instrumento, hoje essa condição se intensificou e se sofisticou, pois agora ela é sustentada por discursos sociais, culturais e até institucionais. O resultado é que muitos homens se viram rejeitados, isolados afetivamente e sexualmente. Tentam se encontrar, mas todas as alternativas eles vêm tentando se encontrar nos últimos anos, recentemente, mas todas as alternativas que surgiram, como a sedução, o PUA, Pick-up Artists, MGTOW, aumento do VSM, fracassaram. Todas elas fracassaram e foram superadas e estão obsoletas atualmente. A última tentativa agora, a mais recente, que você consegue perceber e observar, como eu citei, foi a digitalização da vida sexual e afetiva. Jogos, pornografia, realidade virtual, inteligência artificial e, quem sabe, robôs e bonecas ultra-realistas. É isso que os homens dizem atualmente, que preferem ficar em casa, tocar uma bronha, assistir videogame, do que sair com uma mulher que eles majoritariamente não estão tão interessados assim. O suco não vale a espremida. Tudo isso é buscado como uma muleta ou uma forma de preencher o vazio deixado pelo mundo real, pela realidade material, onde esses homens não são aceitos afetivamente e sexualmente por essas mulheres, pelas mulheres que eles queriam, na verdade. Mas essa busca revela algo maior, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção e que vocês observem nesse vídeo. O homem não consegue curar sua carência e libido, pelo menos a maioria. Como demonstrado anteriormente, ele sempre tenta buscar uma alternativa, mesmo quando as anteriores fracassaram mais de uma vez. Há anos, inclusive. Principalmente no conteúdo que é voltado a falar sobre isso, para vocês verem como esse sentimento ele é predominante. Quando uma alternativa falha, ele procura outra. E quando essa também falha, ele inventa uma nova. Nada substitui o papel de uma mulher ou namorada dentro de um relacionamento. A carência e a libido masculinas são infinitas, porque fazem parte da natureza ancestral do homem, e ele precisa aceitar isso. O homem evoluiu para se sacrificar, para mover montanhas em busca de sexo e afeto, em prol da sobrevivência da espécie, é claro. Essa é sua herança genética, biológica e cultural. Inscrita em sua história desde os tempos primitivos, quando caçava, guerreava e se sacrificava para garantir acesso às mulheres e perpetuar sua linhagem. É por isso que a vida das mulheres é tão mais fácil na sociedade. Uma jovem bonita, quase inevitavelmente, se prostituirá, hoje em dia, de alguma forma. Seja vendendo a sua imagem, seu corpo ou sua atenção. E isso não é só apenas uma escolha. Isso é uma consequência da avalanche de privilégios que os homens estão dispostos a oferecer. Basta observar como está na moda mulheres se exibirem sexualmente nas redes sociais e no mundo real. Isso tem sido extrapolado cada vez mais hoje em dia.
Elas sabem que há homens dispostos a facilitar suas vidas em troca de atenção. Os limites do absurdo são constantemente ultrapassados pelos homens. Eles oferecem cada vez mais privilégios, e por isso muitas mulheres não têm respeito ou gratidão. No fundo, elas sabem que estão manipulando a objetificação sexual masculina. São os homens que financiam esse sistema. Entretanto, muitas mulheres desprezam os homens que só pensam com a cabeça de baixo, achando-os patéticos, mas sem abrir mão dos benefícios materiais que essa fraqueza proporciona. Um exemplo claro é a garota que abre um OnlyFans ou um Privacy. Ela fica rica, mas despreza seus assinantes. Ela está fazendo isso, mas ao mesmo tempo ela odeia se objetificar sexualmente. Ela odeia descer o nível, ela odeia ser vista como um pedaço de carne. Então é como se o homem não conseguisse resistir à objetificação sexual feminina, a uma bunda, a uma buceta, a um par de seios bem gostoso na frente dele, e as mulheres não conseguem resistir aos privilégios e como o homem vai facilitar a vida dela através disso. São dois exemplos de uma tentação muito grande que ambos não conseguem resistir. E é por isso que a mulher não consegue respeitar e ela não admira um homem que faz isso. Porque ela está fazendo isso de maneira, digamos que, negociada. Ela está fazendo isso não de forma genuína, na maioria das vezes. Ela está fazendo isso principalmente para conseguir capitalizar em cima da fraqueza, ou dessa disposição que esses homens têm, de como eles estão dispostos a facilitar a vida delas em troca de migalhas sexuais e afetivas. O homem foi feito para se sacrificar e entregar seus recursos em troca de carinho e afeto. Sempre foi assim e continuará sendo. Muitos dizem que é a hipergamia que move a sociedade, mas a verdade é a carência e a libido masculina que fazem o homem mover montanhas. Isso chega ao ponto de homens assinarem conteúdo de mulheres que são inteligências artificiais, inclusive cientes disso, e mesmo assim continuam pagando e se masturbando para esse tipo de conteúdo. Há homens que aceitam ser cucks ou até cafetinar suas próprias mulheres para continuar tendo acesso a elas e lucrar financeiramente através da carência e libido de outros homens. Enquanto existir homem na Terra, a vida da mulher será facilitada e ela terá privilégios, porque essa é a natureza masculina. O homem é como o sol vermelho que dá superpoderes ao Superman. Sem esse sol, ela seria apenas um mortal. Ou ele, o Superman, seria apenas um mortal. Nesse caso, o Superman são as mulheres. E, ironicamente, o homem é que tem o poder de tudo na sociedade, mas entrega para as mulheres. Como alguns dizem, os manginas e os escravocetas são câncer da sociedade, pois são eles que permitem que isso tudo aconteça. A fonte dos superpoderes das mulheres, na verdade, vem do sol vermelho, que nesse caso são os homens. São os homens que têm os verdadeiros poderes na sociedade, mas a sua carência e sua libido é tão grande, eles são tão fracos, eles são tão baratos que eles entregam isso a preço de banana para facilitar a vida das mulheres. Para ter acesso a afeto e sexo, não há limites que um homem não aceite ultrapassar. Ele sempre romperá novas barreiras para fornecer privilégios para as mulheres. Por isso, não adianta acreditar que, ou como muitos homens acreditam, que o inverno está chegando, ou que a tabela FIPE do homem está subindo. As mulheres não estão falando dos homens em geral quando reclamam que eles não chegam mais, mas apenas daqueles que servem ao propósito utilitarista mencionado no início. Vejam que todas as peças se encaixam. Os que estão fora dessa utilidade não são considerados nem homens por elas. Aqueles que elas não percebem um potencial utilitarista, seja hedonista para ter prazer sexual, ou seja financeiro, através do cara que tem grana, ela não considera como homem os que estão fora dessas características. Eu chamo esses de NS4, e eles estão aos montes e à disposição dessas mulheres. Portanto, a tabela FIPE do homem não está subindo. O homem nunca foi tão barato na sociedade, graças a si próprio. Ele está disposto a vender sua carência e libido quase de graça, sem se preocupar em se valorizar. É como alguém desesperado para vender um carro. Essa pessoa aceita um preço baixo porque depende do dinheiro mais do que tudo. Assim, os homens continuam baratos, mesmo aqueles que acreditam que não. E esses acreditam que não justamente porque, pelo mesmo motivo. Eles acreditam que os homens estão se valorizando para que justamente eles possam ter acesso finalmente às mulheres para satisfazer a sua carência e libido. Sempre gira em torno disso. Todos os caminhos, alternativas e opções que o homem encontra são para ou na esperança de satisfazer essa carência e libido, inclusive no conteúdo masculinista. Os próprios homens que acreditam que o inverno está chegando, ou que acreditam que a tabela FIPE do homem está subindo, eles têm essa esperança e essa expectativa para que justamente as mulheres passem a oferecer mais e passem a, quem sabe, estar mais à disposição desses homens agora para que eles possam também desfrutar delas e satisfazer sua carência e sua libido, que são infinitas.
Assim, os homens continuam baratos, mesmo acreditando que não. Na primeira oportunidade de ser resgatado por uma mulher que ele deseja, ele abandona qualquer outra alternativa sem pensar duas vezes. A maioria deles, seja a sedução, seja o migtal, seja aumentar o VSM, seja o haifuísmo, todas essas alternativas, elas caem por terra a partir do momento que esse homem recebe ou está diante de ter uma chance com a mulher que ele realmente queria. Porque essa é sua natureza. O máximo que realmente pode acontecer, e é o que acontece, é que mulheres mais velhas, acima dos 30 ou dos 40 anos, com filhos via de regra, separadas, acima do peso, não tão bonitas, percam seus superpoderes. A mulher é como o Superman. Com o tempo, fica cada vez mais pesado. A cada dia que passa, é mais difícil de levantar um carro. As distâncias que ela consegue percorrer voando são menores. Até que um dia, esses superpoderes acabam e ela se torna um ser humano normal como os homens. Por isso que as suas reclamações, inclusive, que elas fazem, são muito semelhantes às dos homens comuns. Isso só é um exemplo, só é um sinal de que elas estão perdendo seus privilégios ou seus superpoderes, que, como explicado, na verdade, vem através dos homens. É porque, principalmente depois que essas mulheres, ou essas mulheres que têm filhos acima do peso, mais velhas, elas não são interessantes para esses homens. Facilitar a vida delas. Não é com elas que eles querem satisfazer a sua carência e sua libido. É por isso que elas não têm superpoderes. No máximo, essas serão as únicas mulheres que sobrarão para a maioria dos homens. Inclusive, aqueles que acreditam que o homem está se valorizando. Para cada homem que desperta, nascem novos manginas. A conta não fecha. Não é coincidência que muitos desses homens, quando entram em relacionamento, estão com mulheres exatamente desse perfil mencionado acima.